O anarcocapitalismo está na moda. A cada dia vemos mais canais do YouTube falando sobre anarcocapitalismo. As buscas no Google por anarcocapitalismo explodiram em 2016. Tem muita gente falando sobre isso, claro que também tem muita gente falando besteira, falando sobre um assunto que não conhece, e algumas dessas besteiras vão se tornando mitos e daqui a pouco você tem milhares de pessoas repetindo um monte de asneiras. Neste vídeo nós veremos 10 mitos sobre o anarcocapitalismo. Eu escolhi esses mitos porque muita gente repete isso, porque canais grandes do YouTube falam isso, que são completas asneiras, que basicamente são espantalhos. Então vamos esclarecer esses mitos e a verdade por trás deles. Mito número 1. No anarcocapitalismo não existirão leis, então não haverá como saber o que é crime ou o que não é crime. Então as empresas privadas terão que inventar suas próprias leis e quem pagar a eles vai viver sobre essa lei e quem não pagar vai ser morto e ninguém vai ligar. Ou seja, no fim das contas, quem tem dinheiro faz as leis e quem não tem se ferra. Também é uma outra versão desse mito. Isso está errado. O anarcocapitalismo defende uma única lei que deve ser seguida por todas as pessoas. E essa lei se chama propriedade privada. Todas as pessoas são proprietários do próprio corpo e podem se apropriar também de outros recursos escassos, como uma casa, ou computador, um carro. E nunca é legítimo violar a propriedade alheia, não importa se as empresas concordam com isso, não importa se os tribunais privados concordam com isso. Não precisa concordar com essa regra, é uma regra absoluta, é uma regra necessária para a eliminação de conflitos. Qualquer outra regra que negasse a propriedade entraria em contradição e qualquer um que agrida a propriedade alheia poderá ser punido por isso, não apenas por empresas privadas, mas por qualquer pessoa. Não existe monopólio da punição, nem monopólio da lei. Todos os indivíduos são responsáveis em seguir a lei e também podem punir criminosos. E se alguém punir sem provas suficientes do crime, também pode ser responsabilizado por isso. Que você pode criar regras sobre a sua propriedade privada, mas essas regras só têm legitimidade porque elas são baseadas na propriedade privada. Assim como contratos também, só tem legitimidade se for baseado na propriedade privada. Mito número 2. O anarcocapitalismo é um sistema econômico e anarcocapitalistas só se preocupam com a economia. Completamente errado. Anarcocapitalismo é um sistema ético, jurídico e não econômico. Anarcocapitalismo diz respeito à lei e apenas à lei. Vários canais do YouTube já falaram que anarcocapitalistas só se preocupam com a economia. Uma pessoa que diz isso deveria morrer de vergonha, deveria deletar esse vídeo e deveria ler pelo menos o artigo da Wikipédia sobre anarcocapitalismo, porque só de ler isso você já vai saber que o anarcocapitalismo não é um sistema econômico. Esse erro é tão grave que é como você dizer que o conservadorismo é uma teoria da química ou que a psicanálise é uma teoria da matemática. Você não acertou nem a categoria daquilo que você está criticando. Mito número 3. Empresas também são estados. Se você paga uma empresa privada, um tribunal privado, uma polícia privada, isso é a mesma coisa que pagar imposto para ter um tribunal do Estado, uma polícia do Estado. Completamente errado. O Estado é um monopólio coercitivo que passa por cima da propriedade privada para se impor pela força. Enquanto empresas no livre mercado trabalham respeitando a propriedade privada, eles podem oferecer serviços desde que esses serviços não passem por cima da propriedade de ninguém. E só contrata esses serviços quem quiser contratar. Mito número 4. No anarcocapitalismo as pessoas iriam matar umas às outras por qualquer razão. Já que elas estão armadas, então qualquer briguinha elas iam dar um tiro na outra pessoa. Isso é ridículo por várias razões. Primeiro que nós já temos algumas áreas hoje no mundo, alguns países ou algumas cidades ou alguns estados, onde as pessoas podem andar armadas, andam com fuzis na rua e elas não fuzilam umas às outras, pelo contrário. Segundo, é lógico que se todas as pessoas estão armadas e se você atirar numa pessoa, as outras pessoas vão atirar em você. Então, para alguém matar outra pessoa por causa de uma discussão, de uma briga ou qualquer coisa, ela muito provavelmente vai receber um tiro de uma outra pessoa que esteja por perto e vai morrer. Então alguém só faria isso se fosse ao mesmo tempo psicopata e também suicida. Por outro lado, no estado onde existe desarmamento, psicopatas conseguem fazer massacres e matar dezenas ou centenas de pessoas de uma vez só, porque eles fazem isso em áreas onde as pessoas estão desarmadas e ninguém consegue se defender e ninguém consegue derrubar o psicopata que está cometendo um massacre. O desarmamento só faz com que os bandidos tenham poder e possam cometer crimes sem medo de punição ou de reação. Mito número 5. Anarcocapitalistas são a favor da venda de crianças.
Errado, bebês e crianças são proprietários do próprio corpo e não pertencem a ninguém, tampouco podem ser vendidos. Anarcocapitalistas são a favor da venda da guarda da criança, ou seja, a pessoa que comprar a guarda de uma criança se torna responsável por ela. Ninguém pode ser proprietário de uma criança. Mito número 6. Anarcocapitalistas não defendem valores morais. Errado. O anarcocapitalismo é uma teoria jurídica e não moral. São duas categorias diferentes. Você pode ser anarcocapitalista e ao mesmo tempo ter o sistema moral que você quiser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitos anarcocapitalistas acreditam em valores morais absolutos. Inclusive eu sou um deles. Eu não acredito menos em valores morais porque eu sou anarcocapitalista. Pelo contrário, eu acho que o Estado é imoral. Inclusive já tem 2 vídeos no meu canal explicando isso em detalhes. Um se chama Cultura, Moral e Conservadorismo e o outro se chama Ética e Moral no Anarcocapitalismo. Esses 2 vídeos estão na descrição. Mito número 7. Anarcocapitalistas são a favor do aborto. Errado. Aproximadamente metade dos anarcocapitalistas são contra o aborto porque o bebê é proprietário do seu próprio corpo e eles consideram o aborto um assassinato. Mito número 8. Anarcocapitalistas são materialistas ou consumistas. Eles só se preocupam com bens materiais, dinheiro, consumo. E eu pergunto o que uma coisa tem a ver com a outra. Como a pessoa chegou a essa conclusão? Ela escutou o nome anarcocapitalismo, aí ela falou: ah, tem capitalista no nome, já entendi, então tem a ver com dinheiro, então essas pessoas só querem dinheiro. É tipo uma religião que cultua o dinheiro, eles querem gastar dinheiro, querem ganhar dinheiro, querem consumir, é a religião do consumo, o que importa é o consumo, quanto mais consumo melhor, não importa a ética, moral. Isso seria evitado se as pessoas lessem a primeira linha da Wikipédia sobre anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo é apenas uma teoria ética jurídica. Você pode ser contra o dinheiro, você pode ser a favor do escambo, você pode defender que todos devam usar apenas o escambo e não usar dinheiro, talvez por razões religiosas. Você pode ser anarcocapitalista e ser um monge e doar todo o seu dinheiro para a igreja. O anarcocapitalista apenas diz: agressão à propriedade é errada. Ponto. Não tem absolutamente nada a ver com se você se preocupa com dinheiro ou com bens materiais, ou se você é uma pessoa religiosa, espiritual, materialista. Você pode ser um monge, doar o seu dinheiro para os outros, fazer jejum, praticar o celibato, ser vegano, não pisar em insetos, rezar ou meditar 16 horas por dia, não usar roupa, andar pelado. Se você acredita que toda agressão à propriedade é errada e entende que o Estado é um agressor, você é anarcocapitalista. Ponto. Mito número 9. Anarcocapitalistas apoiam a esquerda. Totalmente errado. A esquerda quer um governo com planejamento central da economia, cobrando imposto, aplicando regulações pesadas no mercado, roubando dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Totalmente o contrário do que os anarcocapitalistas querem. E se você está falando de defender uma moral ou uma moral conservadora, volte para o número 6 ou assista meus vídeos sobre moral que estão na descrição. E mito número 10. Anarcocapitalistas acreditam que as pessoas são bondosas ou precisam ser bondosas no anarcocapitalismo ou serão bondosas no anarcocapitalismo. E por isso, por elas serem bondosas, elas não vão agredir uns aos outros. Ai, que bonitinho, o mundo imaginário dos unicórnios, onde todos são bonzinhos, e isso é o anarcocapitalismo. Totalmente errado, nenhum autor anarcocapitalista nunca disse isso. Nenhum anarcocapitalista acha que a lei do anarcocapitalismo será seguida por bondade, porque as pessoas são boazinhas, mas sim porque a sociedade estará pesadamente armada. Haverá um grande poder bélico, só que esse poder estará distribuído para a população inteira. E se alguém cometer um crime, esse criminoso será punido pela sociedade. E ele vai deixar de cometer crime por medo da punição, e não porque ele é bonzinho. Então é isso, espero que isso tenha esclarecido os principais mitos sobre o anarcocapitalismo, confusões de pessoas que ouviram falar de anarcocapitalismo e ouviram um monte de baboseira. Essa foi a parte 1, eu vou fazer uma parte 2 com mais 10 mitos sobre o anarcocapitalismo. Se você quiser saber mais sobre anarcocapitalismo, assista os vídeos do meu canal, tem vários vídeos na descrição. Inscreva-se no canal, você pode ajudar através de Bitcoin ou através do Patreon, se quiser. Muito obrigado e até o próximo vídeo.